A frase que tem ecoado por todo o Império recentemente é que Caroline Herresman é a santa. Em meio a todo o caos iniciado pelo Imperador Louco, o rumor de uma nova santa foi algo que soou como música aos ouvidos dos desesperados. Um mero boato que se espalhou como chuva por todo o continente, foi tratado como verdade e criou uma onda de antecipação e animação entre os cidadãos do Império. Mas uma coisa em tudo isso era óbvia. Esses rumores foram espalhados propositalmente pelos próprios Herresman. A santa é um ser inviolável. É aquele que enterrará todos os pecados que cometeu em sua existência. É um comando de Deus se tornar santa e se livrar de todos os seus pecados. Uma empregada pergunta se Deus está ajudando aquela mulher, e um servo questiona por que uma jovem senhorita com tão boa reputação faria algo como aquilo. Sem dúvidas, eram acusações falsas. É isso que acontece quando se deixa alguém sair impune. Que jeito incrível de limpar a própria reputação. O Grão-Duque disse que quando uma santa nasce, uma estrela auspiciosa também aparece nos céus. Mas essa estrela não apareceu nos céus nem no original, nem nesse mundo atual. Além disso, como o templo, que são os guardiões da santa, não saberam de algo que até o Grão-Duque sabe. E mais, porque ninguém na história original tinha conhecimento desse fato. É estranho que aqueles de mais alto nível no templo, os sumos sacerdotes, não saibam sobre isso. Os rumores dizem que os Herresman levaram o sumo sacerdote Owen para verificar a veracidade da santa. Owen, o sumo sacerdote escolhido pelos Herresman, é também aquele que comprovou a veracidade da santa na história original, e o sumo sacerdote que está desviando fundos do templo. O sumo sacerdote Joseph foi o único que questionou a existência da santa, e também foi o único que viu a magia nelas e manteve em segredo de todos. O fato de ter sido excomungado na história significa que todos os outros sumos sacerdotes se aliaram a Owen. Raquel se lembra do Theo falando que era melhor ela não ficar muito próxima do templo, pois assim como a família imperial, eles também não são confiáveis. Então o Grão-Duque já sabe de tudo. O motivo dele nunca aparecer na história é porque sabia demais? Raquel pega o envelope e coloca a carta que acabou de escrever. Ela acabou de escrever as 7 cartas. Agora ela vai enviá-las para aqueles que ela quer ver sofrer. Estou achando que isso não vai acabar nunca, já que essas cartas vão só se multiplicar. Agora que ela teve tempo suficiente para pensar, nesse futuro alterado e desconhecido, está na hora de tentar descobrir as partes ocultas da história. Envolto por uma aura sombria, Theo escreve uma carta. Dante observa o Theo naquele ambiente envolto por escuridão e corre para abrir a janela, quase cegando o Theo. Dante pede para o Theo falar logo o que aconteceu naquela festa, pois já faz 2 semanas. Theo, caído sobre a mesa, diz que ele não precisa saber. Então Dante pede para ele fazer o favor de parar de ficar tão depressivo assim. Dante informa que chegou uma coisa para ele, e ia dizer que era uma carta da duquesa. Mas antes de terminar de falar, a carta já havia desaparecido de sua mão, e misteriosamente apareceu na mão do Theo. A carta dizia que eles precisavam ter uma conversa importante. Então logo ela iria ao Grão-Ducado. Realmente tem algumas coisas que eles precisam conversar. Sobre a maldição, sobre a santa e sobre o relacionamento deles. Após ler a carta, o semblante do Theo volta a piorar. Ele diz que o Dante já entregou o que precisava, então agora já pode vazar. Dante percebe que é isso de novo e fala pro Theo que agora que ele terminou de ler a carta, deve parar de fazer graça e se levantar. Theo precisa se arrumar, pois eles têm uma convidada. Theo, ainda para baixo, pensa que não tem nenhum compromisso marcado para hoje.
Então alguém ousou isso sem falar nada? Theo pensa que deve ser alguém do imperador. Ele não sabe quem é, mas fala pro Dante mandar embora. Só que então o Dante pergunta se ele quer que mande a duquesa embora. Pelo visto, Raquel usou a mesma técnica do Theo de mandar uma carta dizendo que vai para lá quando já está lá. Rapidamente, Theo se levanta, dizendo que não. Então Dante pergunta se o Theo quer que ele diga para ela esperar. Theo diz para ele pedir para ela esperar na sala de convidados. Mas então, para desespero do Theo, Dante diz que não quer e manda ele se ferrar aí. Então grita para a duquesa que ela pode entrar. Raquel entra agradecendo por ele recebê-la. Dante diz que dá uma chance para ele. Agora vai embora. Theo tenta se esconder, mas Raquel diz para ele nem tentar. Ele tem que ficar envergonhado como ela ficou naquele dia também. Theo se desculpa. Parece que ele entende as coisas quando os papéis se invertem. Ela manda ele se sentar e, obedientemente, ele se senta e pergunta por que ela está ali. Raquel diz que está escrito na carta. Tem algo muito importante que eles precisam conversar. Se ela está fazendo esse drama todo, é porque aí tem. Mas sobre o que vocês acham que ela vai falar? Sobre a maldição? A santa? O relacionamento deles? Ou um outro assunto que o Theo nem considerou? Raquel começa dizendo que é algo que ela não queria perguntar porque ele mesmo disse para não falar sobre isso. Se ela pudesse, esperaria até que ele mesmo falasse. No entanto, a situação atual não permite ela ser paciente. Magos nascem para balancear o mundo. Por isso, quando o Mago da Escuridão desapareceu, o Mago da Luz também desapareceu. Raquel ainda não sabe como ela conseguiu se tornar uma Maga da Luz. Mas o fato que esses dois desaparecem ao mesmo tempo prova que as leis predeterminadas desse mundo são algo extremamente poderosas. No entanto, existem aqueles que estão indo contra as leis daquele mundo, os Lexville. Uma família que sempre controlou chamas negras. Uma magia passada através do sangue, geração por geração. Algo que, pensando bem, vai completamente contra o caminho das leis. O que significa que, diferente delas, que seguem o rumo correto do mundo, eles são criaturas artificiais. O mundo venera a aparência da santa, e uma estrela da esperança se ergue nos céus. Uma estrela que pode ser vista de todo o continente, e nem mesmo o sol é capaz de cobrir seu brilho. A santa original e a santa atual são seres que fugiram das leis predeterminadas do mundo e surgiram por si só. Todos os mistérios que decorrem são a própria anormalidade do mundo, que coexiste junto delas, e somente os Lexville podem pôr um fim nisso. Theo sabia que esse dia chegaria, o dia em que alguém perguntaria sobre a maldição. Então, por que ele está fazendo essa cara? Ele falou do nascimento da santa e como magos artificiais podem ser criados. Ele sabe que os Heresman estão por trás da santa e controlam a família imperial como bem entender. Então deveria contar a ela a história escondida por trás daquele mundo. Theo pede para ela segui-lo, pois sim é o que ela precisa ver. Este é o verdadeiro santuário dos Lexville, o lugar que honra os antigos patriarcas da família, mostrando sua glória e poder que conquistaram durante a vida, mas que também mostra como foram consumidos e destruídos de maneira horrível. Um lugar onde toda dor e desespero, emoções estagnadas, preenche a escuridão. É diferente do santuário anterior. Theo não queria mostrar esse lugar, mas até mesmo ali, ela brilha em meio à escuridão. Por que saber sobre o poder dele é importante para ela? Por que ela quer se enfiar em um mundo contaminado como esse? Mas no fim de tudo, se é isso que ela realmente deseja, as chamas roxas são ativadas.
Raquel fica surpresa com isso, mas Theo manda ela não se aproximar. Ela deve ficar parada ali e não mover um dedo. Assim ele utiliza seu poder em um baú com magia. Ele diz que ela está certa. Magos podem ser criados artificialmente. E eles, os Lexvili, são o produto final da ganância humana em ir contra as leis do mundo. Um poder eterno que vai contra as leis predeterminadas e também uma maldição pelo mesmo motivo. Então tem a Caroline, apenas uma subespécie, algo criado para substituir a força dos Lexvili. Uma farsa criada usando a erva de Pierro. Raquel pergunta se faça. Então Theo explica que existe um processo para a criação de magos artificiais, mas apenas os Lexvili podem satisfazer todas as condições para que se obtenha êxito na criação. E por isso a erva de Pierro é usada. A família imperial conseguiu usar a erva de Pierro para temporariamente despertar humanos e forçá-los a mudar o formato de sua alma para que possam se tornar magos. Mas ele, os Lexvili, não tinha interesse nessas coisas pífias, porque as farsas possuem seus limites. Mas Raquel não está entendendo o que ele está dizendo. Que limites? Por que mesmo sendo mago ainda é considerado uma farsa? Por que precisa ter os Lexvili? O que diabos a erva de Pierro faz no fim das contas? Theo tenta avisar ela para não se aproximar mais. Mas Raquel grita perguntando o que diabos tudo isso tem a ver com os Lexvili? Do que Theo tem tanto medo? Por que continua fazendo essa expressão como se fosse desabar a qualquer minuto? E sem na mão, Theo pede para ela ir ali, pois ali está toda a verdade que ela busca. Ele quer fugir. Ele não quer ser abandonado. Caroline dizia que ela é a apóstola da deusa da luz e com seu poder ela irá realizar milagres. Com o movimento da mão, o homem que estava na cadeira de rodas se levantou. As pessoas aplaudem os feitos da grande santa. No início do Império, quando ele mal havia sido criado e estava entrando em uma era de luz, o Império tomou muitas outras nações por meio de guerras e se tornou uma grande potência militar. E o grande contribuidor dessas guerras foi, sem dúvidas, o Cavaleiro de Cabelos Pretos, o Grão-Duque Lexvili. Conhecido por sua brutalidade ao massacrar qualquer que fosse o inimigo, junto com sua frieza que deixava qualquer um que o visse apavorado, e também a sua loucura incontrolável. Ele diz que aquela guerra seria muito mais divertida com magia. O monstro que massacrou milhares durante a guerra e foi o principal contribuidor do Império, o primeiro Grão-Duque Lexvili. Quanto mais o Império Caso crescia, menos necessidade se via em travar guerras. Como o Império constantemente recebia tributos e ofertas de paz, não havia necessidade em mais derramamento de sangue. Tudo isso sendo causado pela figura que instaurava medo em outras nações. O monstro que todos sabiam que amava estar em guerras. Este era o primeiro Lexvili, um ser obcecado por sangue, um louco atrás de poder. O Grão-Duque pediu para um rapaz mostrar a magia. O rapaz então mostrou sua magia. Por ser um mago da escuridão, ele conseguia controlar toda a vitalidade ao seu redor. O rapaz perguntou se esse poder seria capaz de ajudar o Império, e o Grão-Duque respondeu que claro que sim. Logo em seguida, ele apunhalou o homem no peito, que ficou sem entender o que aconteceu. O Grão-Duque então puxou o coração do rapaz, pois ele havia dito que a fonte da magia era o coração. Assim o Grão-Duque começou a comer o coração. É assim que o primeiro Grão-Duque sempre será lembrado. O Lexvili mais forte e a raiz da maldição. Então é por isso que, mesmo que a maldição seja purificada, o ciclo volta a se repetir. O motivo por que nada muda. Ela consegue sentir a palpitação. O que tem dentro daquele jarro é um coração humano vivo. O primeiro Lexvili, de fato, era um monstro lunático. Mas como isso faz sentido? Faz muitos anos
desde que o Império foi fundado. Ela consegue sentir dentro disso milhares de almas. O Grão-Duque concorda. Naqueles dias, quando as memórias dela ainda eram nebulosas, ela sentia que a magia do Grão-Duque estava inquieta, chorando. Era uma tristeza absoluta. Ela conseguia sentir como se estivesse gritando em desespero. Entre todos os magos que foram mortos pelo primeiro Grão-Duque, ainda estão presos dentro do coração, que sem paz, sem poder descansar, apenas estão servindo como combustível para uma maldição interminável. Quantos magos da escuridão e quantos magos da luz, que nascem para manter o equilíbrio, os Lexville mataram até hoje? Theo diz saber o que acontecerá agora. Ela terá medo dele. Ele está com aquela expressão de novo. Herdar o sangue de alguém como ele, continuar ansiando por poder, por força, continuar constantemente atrás de sangue, como ele fazia antes. Ele é basicamente uma reencarnação dele, não é? Raquel chama ele pelo nome, o tirano dos devaneios. Ela pede para ele se acalmar, respirar devagar e olhar para ela. Ela nem sequer falou algo ainda. Mas ao invés de olhar para ela, Theo fecha os olhos. Raquel manda ele respirar devagar e olhar para ela. Ainda receoso, Theo acaba abrindo os olhos. Ele pergunta se agora ela acha ele horrível. Mas ela responde que não. Theo pergunta se mesmo depois de saber toda a verdade. E Raquel questiona se isso mudaria algo. Theo diz que a vida de um ser nascido para o caos será horrível aos olhos dos outros uma hora ou outra. Um homem frio como gelo está tremendo, mesmo que a raiz de todo o mal não seja ele. Raquel pergunta se ela parece alguém que culparia ele por algo que o antepassado dele fez. Então ela manda ele parar de pensar nessas coisas. Senão, não adiantará nada ter se acalmado. Ela não pode simplesmente ignorar as vítimas, mas não é como se ela pudesse culpá-lo por isso também. Ele reconhece os pecados do passado, e mesmo que sinta a obrigação de resolvê-los, isso ainda não é algo pelo qual ele possa ser considerado culpado. Então, ao menos ela... Theo diz que ela é estranha. Raquel pergunta se ele não gosta, e ele diz que pelo contrário. Ele se aproxima para beijá-la, mas Raquel coloca a mão na frente da boca dele e diz que ele não está pensando em fazer isso ali, né? Ela percebe que ele se acalmou, então diz para eles retomarem a conversa séria. No caso, a maldição que atormenta a família Lexville não sumirá a menos que aquele coração pare? Theo responde que exato. Ele provavelmente já tentou tudo ao seu alcance, mas tem uma única coisa que ele não tentou. O que acontece se ela usar a magia dela? Theo não sabe, mas parece receoso em tentar. Raquel pede para ele não se preocupar, pois se algo estranho acontecer, ela promete que para. Theo diz que promessas são coisas que precisam ser levadas a sério, e Raquel diz que por isso mesmo. Assim, ela vai em direção ao coração. É apenas um teste. Se não funcionar, então foi bom que ela tentou. E se funcionar, bom que funcionou. Como será um coração que está vivo por milênios? Que formato é essa coisa que está pulsando? Ela está sendo sugada em profundas emoções. Os dedos dela estão dormentes. Em um instante, ela foi sugada para a escuridão. É parecido com a escuridão que ela experienciou quando purificou o Grão-Duque pela primeira vez. É terrivelmente denso. De repente, uma voz diz que será igual dessa vez. E então o primeiro Grão-Duque aparece na frente dela, perguntando se aquele inseto insistente voltou para brincar de novo. Mas ainda assim, isso é uma raridade. Na época dele, os magos da luz haviam desaparecido. Agora, ele está curioso. Qual será o gosto dela? Raquel não está conseguindo se mover. Ela não consegue mover nem mesmo o rosto. O corpo dela está preso e a garganta sendo apertada.
Essa pessoa é o primeiro Lexville, um fantasma de milênios atrás. Por que ela consegue sentir toda essa força? Não vai dizer que as batidas do coração são porque ele ainda está vivo de alguma forma. Ela grita o nome do Theo, e então a escuridão começa a ir embora. Theo afastou ela do coração. Raquel agradece, e então desmaia. Theo pergunta se ela está bem e o que aconteceu. Mas ela simplesmente não responde.